Pronto, está gravando a segunda parte da aula. Eu espero que não dê nenhum problema. Vamos voltar de novo para o compartilhamento. Química. Tá. Então, voltando aqui para nossa atividade de hoje. O que é hidrodinâmica? Comente a origem do nome e dê 2 exemplos. Isso aí é o primeiro slide. O nome hidrodinâmica vem do grego, hidro significa água, dinâmica significa movimento. E exemplo, você pode falar da força da maré, das nossas frequentes ressacas marinhas, que existe muito, é muito comum aqui no Guarujá, e também das tempestades, que são movimentos de massas de ar. É o que eu coloquei aí como exemplo, vocês podem citar. Mas aí, se você quiser enfeitar mais, você pode falar das cachoeiras, dos rios, de montanha, você pode falar da fumaça, das chaminés que se movimentam no ar, Quem gosta, que é fumante, pode falar da fumacinha do cigarro, E aí tem muitos e muitos e muitos e muitos exemplos. Segunda, conceitue viscosidade de fluido. A viscosidade do fluido, como venho falando a aula inteira, é uma resistência que o fluido oferece ao movimento. Essa resistência acontece por causa do choque, do atrito entre as partículas e também com a parede dos recipientes, por onde esse líquido é movimentado. Essa explicação está nos slides, Só olhar lá e poder reproduzir. 3. Existem grandes variações na viscosidade de gases e líquidos. Explique. Por que o líquido é mais difícil de transportar do que o gás? A gente volta para a teoria das partículas. O líquido tem esse nome porque o líquido, as partículas estão próximas uma das outras, porém não estão grudadas que nem o sólido. As partículas estão soltas, porém próximas. Aí você tem uma atração entre essas moléculas que vão fazer que essa massa aí de matéria tenha uma tensão superficial, que a gente chama aí de quando você quebra essa tensão, no caso da água, tem a superfície, a gente chama de tensão de cisalhamento. Por causa dessa proximidade das partículas do líquido, você tem mais dificuldade de movimentar. A partícula de gás já está completamente solta, não tem nada que prenda ela. E a ordem de diferença de viscosidade é quase de mil vezes. O líquido tem 1000 vezes mais, a viscosidade é 1000 vezes maior do que a de gás, justamente por causa dessa natureza das partículas. A do gás está solta e a do líquido estão próximas e existe uma atração entre elas. Quarta questão. Qual a importância da viscosidade dos óleos lubrificantes nos motores automotivos? A viscosidade... Eric, não tá parando não, filho. Meu Deus do céu. Desculpa aí, pessoal. Qual a importância da viscosidade dos óleos lubrificantes nos motores automotivos? A importância é porque sem o óleo lubrificante, as engrenagens dos motores vão desgastar com muito mais facilidade. O lubrificante ele vai ajudar o motor a ter um funcionamento e uma vida maior. E para isso ele tem que se tornar, a viscosidade deste óleo, ele tem que diminuir com a alta temperatura e facilitar o movimento das engrenagens. Para cada tipo de motor, nós temos um tipo de óleo lubrificante. Não pode colocar óleo diferente, porque senão estraga o motor. Continuando. 5. Relacione a viscosidade com o cientista Isaac Newton. Aí é fácil. Isaac Newton foi o cientista que estudou
o movimento dos fluidos e desenvolveu aí as fórmulas matemáticas de cálculo da resistência do fluido ao movimento. E ele chamou essa resistência de viscosidade. A princípio era a viscosidade absoluta, porque só tinha uma. Depois começaram a estudar outra forma, né, de viscosidade relacionada diretamente ao movimento do fluido, e aí que desenvolveu-se a viscosidade dinâmica. 6. O que são fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos? Dei 2 exemplos de cada. O newtoniano é que segue a lei de Newton e a sua viscosidade ela é constante. O não newtoniano não segue a lei do Newton e a sua viscosidade é variável. 2 exemplos do newtoniano: água e álcool. 2 exemplos de não newtoniano: ketchup e pasta de dente. 7. Diferencia a viscosidade absoluta da cinemática. A diferença é que a viscosidade cinemática ela considera a massa específica e ela é derivada da absoluta. Uma tem ligação com a outra, porém, na cinemática, a massa específica ela é considerada e na viscosidade absoluta não. 8. Explique quimicamente a razão pela qual a viscosidade dos líquidos diminui com a elevação da temperatura, sendo que no caso dos gases o efeito é o inverso, ou seja, a viscosidade aumenta com a elevação da temperatura. E essa aí a resposta está no último slide, mas só para lembrar, né, no caso dos líquidos, a viscosidade ela diminui diretamente proporcional à interação das moléculas. Então, se aumenta a temperatura, diminui a interação das moléculas, diminui também a viscosidade. No caso dos gases, a viscosidade é diretamente proporcional à cinética das partículas. Lembrando que os gases, as partículas estão soltas e estão em movimento. Aumenta a temperatura, elas aumentam o movimento. Aumentou o movimento, aumenta a viscosidade. Tá? E... Peraí. Opa. 9ª questão. O álcool e a água são líquidos e parecidos. Entretanto, o álcool tem viscosidade menor que a da água. Tente explicar a razão desse comportamento. Dado: viscosidade a 20 graus dos dois líquidos, da água a viscosidade é 1 pascal segundo e do álcool 0,25 pascal segundo. Por que tem aí essa grande diferença? A explicação, pessoal, sendo os dois líquidos, né, bem parecidos, a diferença está no tipo de interação intermolecular. A água, na ligação que existe entre as moléculas, é por ponte de hidrogênio, é mais difícil você romper, é mais difícil quebrar, é mais difícil movimentar. Por isso, a água ela resiste mais ao movimento. O álcool, a interação entre as moléculas é por força de Van der Waals, de polo permanente. É molécula polar, porém não faz ponte de hidrogênio. Aí eu consigo quebrar essa ligação com maior facilidade. E o movimento, isso é refletido na hora que eu vou movimentar o álcool. Eu consigo, né, movimentar mais fácil do que a água. A resistência do álcool é menor devido ao tipo de interação molecular que existe entre as moléculas. E 10, qual a importância da viscosidade para a indústria química? A importância é porque eu vou trabalhar com movimento de transporte de fluido. Se eu preciso transportar o fluido, eu tenho que saber qual é o tipo de fluido que vai ser movimentado, para conhecer até a velocidade de movimentação, aqui a gente chama de vazão na indústria química, né? Isso vai dar ideia de quanto tempo que eu vou usar na operação, né? Eu tenho que saber também a temperatura, porque alguns líquidos eles são muito viscosos, a temperatura baixa, precisa aquecer, né? Algumas tubulações precisam ser aquecidas para conseguir movimentar o fluido, e se eu não souber como é a viscosidade desse fluido, isso vai me trazer uma série de dificuldades, beleza? E fica aí uma
um provérbio para vocês, oriental. Volte o teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Olha só que coisa linda, né? Olha para o sol, você vai ver só coisa bonita, né? Brilho, vai acender a sua alma, e tudo ruim fica para trás. Beleza? Alguém quer fazer perguntas? Tá tudo certo? Professor, Oi, professor, dá para diga. você explicar novamente essa 10 aí, por favor, que eu não entendi? Sim, 10. Qual a importância da viscosidade? Primeiro, que a viscosidade só se aplica para fluido. Na indústria química, a gente trabalha com líquidos e gases. A maioria dos produtos são líquidos. E a gente tem a parte, né, da reação no reator e depois tem que armazenar o fluido. Só que do reator até o armazenamento, ele vai por tubulação por dutos e movimenta esse fluido. E para eu movimentar o fluido, eu tenho que saber, né, se vai ser fácil, se vai ser difícil. E o que vai me indicar se é fácil movimentar ou difícil é a viscosidade. Isso vai até trazer um critério para dimensionar o tamanho da tubulação, quanto tempo vai demorar para fazer esse transporte. Então, tudo isso vai ser indicado pela viscosidade. Tá? Mais perguntas? Não tem mais perguntas? Pessoal, não havendo mais perguntas, né, eu vou dar por encerrada a aula. Oh, meu Deus, chegou atrasado o homem. Não havendo mais perguntas, eu vou terminar a aula aqui, tá bom? Se alguém precisar de ajuda, pode mandar para mim mensagem pelo WhatsApp. Se eu não conseguir responder na hora, tá? Assim que eu puder, eu dou um retorno para vocês, beleza? Então, por enquanto, pessoal, me despeço dos senhores e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau a vocês. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Falou, professor. Tchau. Ah, pessoal, só uma última coisa, eu esqueci de pedir a vocês. Espera aí, eu tenho que tirar uma foto. Todo mundo. Rapaz. Aparece aí, coloca a cara aí para tirar foto. Mostra a cara, mostra a cara. Tudo bom? Oi, tudo bem? Cheers. Eu tenho que mandar para a prefeitura. Pronto. De máscara. Psico. Tchau.